uma das primeiras coisas muito importantes para a gente falar aqui, que todos vocês devem conhecer, que é nada mais, nada menos do que a equação de Drake. O que foi a equação de Drake, galera? Então vamos lá. O Drake, voltando na história, né? O Drake pegou o artigo seminal do Cocconi e do Morrison, usou a antena de Green Bank, criou o projeto OSMA, ficou ouvindo as estrelas, não ouviu nada. Pegou, criou o projeto OSMA 2, ouviu por mais tempo outras estrelas e não ouviu nada. Então, e ele precisava meio que popularizar, tá? Essa ideia de você procurar vida no universo. Ele era diretor, né? Ele era diretor do radiotelescópio de Green Bank. E como diretor do radiotelescópio de Green Bank, foi dado a ele a missão de fazer um congresso, tá? Foi dado para ele a missão de fazer um congresso. Então, o que o Drake fez? Ele foi lá e falou, caramba, eu vou fazer um congresso para procurar por vida no universo, tá? E aí ele começou a colocar num quadro, assim, todos os tópicos que ele iria discutir durante o congresso. Então ele colocou lá, formação de estrela, formação planetária, existência de planetas na zona habitável, planetas que tenham a possibilidade da vida emergir, evolução da inteligência, comunicação por ondas de rádio, tá? E a longevidade das civilizações tecnológicas. Ele colocou lá uma lista de coisas. Quando o Drake olhou para aquela lista de coisas que ele tinha feito, ele olhou para aquilo e falou, caramba, se eu multiplicar todos esses termos aqui, imagina que eu tenha como saber quantas estrelas se formam numa galáxia. Quantas dessas estrelas têm planetas? Quantos desses planetas estão na zona habitável? Quantos desses têm tempo para a vida surgir? Quantos desses que a vida surgir tem tempo da vida se tornar tecnológica? Desenvolver, entendeu? Quando ele colocou tudo aquilo ali bonitinho, tá? Quando ele colocou tudo bonitinho, ele falou, caramba, eu tenho uma equação. Se eu multiplicar todos esses fatores aqui, eu chego num número final que seria um número provável, uma probabilidade ou um número fechado de civilizações que eu teria na galáxia. Só que, preste atenção, nunca foi ideia dele fazer esta equação para calcular o número de civilizações. Foi simplesmente uma coisa que apareceu. Então, quem que ele chamou para ir para esse congresso? Ele chamou os caras mais importantes da época. Então, os caras que entendiam de formação de planeta, de formação de estrela, chamou o Carl Sagan, chamou a galera da tecnologia, chamou o pessoal da HP. A HP, na época, era a empresa mais tecnológica avançada que tinha, e chamou toda essa galera para este congresso lá no radiotelescópio de Green Bank. E ele apresentou aquilo lá, e essa multiplicação de fatores ficou conhecida famosissimamente como a equação de Drake. Por quê? Porque foi a equação criada pelo nosso queridíssimo Frank Drake. Vamos lá. Problemas da equação de Drake. Primeiro deles, todo mundo quer chutar alguma coisa. Não tem como. Você pega a equação de Drake, você sai chutando ali quantos planetas teriam, quantas estrelas teriam e tudo mais, tá? Existem alguns resultados para a equação de Drake, tá? Então, a equação de Drake, ela coloca qual é a taxa de formação de estrelas na galáxia, a taxa dessas estrelas que têm sistemas planetários, o número de planetas por sistemas solares, tá? O número de planetas nos quais a vida poderia aparecer, o número de planetas onde essa vida poderia se tornar inteligente, o número de civilizações que poderiam desenvolver tecnologia e o tempo para esta civilização
fazer isso. Então ele relaciona todos essas funções. E aí é o seguinte, qual é o valor que a gente chega? Tem algum valor que a gente chega? Tem, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Qual seria o valor mais pessimista de acordo com a equação de Drake? 10 civilizações na Via Láctea, tá? Então na Via Láctea nós teríamos 10 civilizações de acordo com a equação de Drake. Qual seria um valor mais otimista? O mais otimista gira aí na casa das 36 civilizações, tá? Mas lembrem-se, não é para isso que foi feita a equação de Drake, tá bom? A equação de Drake foi feita simplesmente para ele montar esse congresso. Um ponto muito importante da equação de Drake. A equação de Drake hoje ela é revisada, tá? Tem várias e várias revisões da equação de Drake. A revisão mais importante da equação de Drake é que ela adiciona no final da equação, ele adiciona um fator que é fundamental hoje para tudo isso. Qual é esse fator? Esse fator é o self-destruction, a autodestruição. O que seria a autodestruição? Então, não importa eu ter o planeta, eu ter a estrela, eu ter o planeta, estar na zona habitável, eu ter a civilização ter tido tempo de se tornar inteligente, de se comunicar. A questão é que quanto mais desenvolvida se torna uma civilização, a chance dela se autodestruir é muito maior. Se autodestruir como? Vamos lá, vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro, uma guerra nuclear. Então, nós estamos aqui hoje, né, no planeta Terra, vivendo aí uma tensão gigantesca, porque a gente não sabe hoje, essa tensão aí em Ucrânia e Rússia, a Rússia já mandou um ICBM, a Ucrânia está lá com aquelas armas e tal, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer uma guerra nuclear, e aí, qual que é o resultado disso? Pode causar o ser humano se autodestruindo. E uma outra coisa, por exemplo, são as mudanças climáticas, mudanças que o ser humano está causando no próprio planeta. Com isso, quando você revisa a equação de Drake, esse número de civilização cai drasticamente, tá? Cai drasticamente, porque você tem que colocar esse fator de autodestruição, tá? Então, as revisões que foram feitas com a equação de Drake atuais, elas não levam só em conta o que o Frank Drake colocou lá quando ele montou o Congresso, mas ele também leva em consideração um fator muito importante chamado autodestruição. Beleza? Equação de Drake? Ah, aqui tem um ponto importante, ó, o canal Dart, é isso? Mas essas civilizações estariam no mesmo período de vida da gente ou tem uma quantidade de anos que abrange esse cálculo? Ótima pergunta, cara. Porque aí entra nessa história toda uma outra parada muito fundamental para a gente discutir, que é o grande filtro. Então, o que é o grande filtro? O grande filtro, ou os grandes filtros, são momentos cruciais, ou eventos cruciais que podem acontecer quando uma determinada civilização está dando um salto evolutivo. O que é isso? Então vamos lá. Primeiro, para a vida chegar a ser uma vida inteligente e usar um equipamento de rádio para se comunicar, ela tem que começar como uma vida unicelular. Depois essa vida tem que dar um salto evolutivo, virar uma vida pluricelular. Tem que dar um salto evolutivo, tem que saber se reproduzir, tem que saber se adaptar, tem que saber evoluir, tem que passar para uma vida para uma coisa mais complexa. Essa coisa complexa tem que ficar inteligente. Essa coisa inteligente tem que desenvolver ferramentas. Uma dessas ferramentas tem que ser a comunicação por ondas de rádio. Beleza? Cada momento desse é um salto evolutivo. Só que em cada momento desse pode acontecer alguma coisa que acabe com a vida. Por exemplo, a Terra já passou por 5 extinções em massa.
Será que não pode passar pela sexta? E aí? E aí a questão sobre o grande filtro são duas questões muito importantes, prestem atenção agora. Será que nós somos a única civilização que passou por todos os filtros? E aí não adianta a gente procurar vida em lugar nenhum do universo que nós não vamos encontrar, porque nenhuma outra civilização passou pelos grandes filtros, só a gente sobreviveu. Será que é isso? Ou será que todas as outras já passaram pelo grande filtro e nós ainda não passamos? Ou seja, o grande filtro está logo na nossa frente. Será que nós vamos conseguir passar por ele? E se a gente não conseguir passar? Então, não adianta a gente procurar a vida no universo, nós não vamos encontrar. Essa ideia do grande filtro, ela surge para explicar um problema que foi criado na mesma época que esses caras estavam lá usando os radiotelescópios, que é o chamado paradoxo de Fermi. Tá? O paradoxo de Fermi foi a pergunta feita pelo Enrico Fermi lá em Los Alamos, que ele perguntou o seguinte: se o universo está cheio de vida, onde está todo mundo? Por que, se o universo está cheio de vida, a gente não consegue entrar em contato com nenhuma vida? E aí existem N explicações, uma delas, a primeira delas talvez, é a do grande filtro. Pode ser que nós sejamos a única civilização que passou por todos os filtros. Então não adianta a gente procurar que nós vamos encontrar. Ou todo mundo já passou e a gente ainda não. Beleza?